Graças a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a mais um CPO para os que estão iniciando hoje. CPO significa Curso Preparatório para Obreiros. Sabendo que o obreiro não é apenas aquele que está no altar, mas todos aqueles que entendem que nós fomos escolhidos por Deus para fazer a obra. Antigamente, quando as igrejas tinham banco, as pessoas diziam: não, eu sou membro de banco. Hoje você encontra a maioria das igrejas tendo cadeira. Quero saber agora o que eles são, não é? Aí alguém dizia: membro de banco é a tábua, é o prego, é cola, é verniz, é a tinta, não é isso? E agora que é cadeira, é membro de cadeira? Na verdade, todos nós aqui temos uma utilidade muito grande para Deus. Então ninguém aqui é membro de banco. Todos aqui são membros do corpo de Cristo. Amém? Então agora convido todos a ficar de pé. Vamos fazer leitura da palavra de Deus. Saudando a todos que estão me assistindo em casa nessa transmissão. Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo diretamente da rua Babilônia, número 258, Simoncílio, Bahia. Estamos aqui no CPO, Curso Preparatório para Obreiros. E você que está me assistindo em casa também pode participar conosco. E hoje estamos sobre o tema compromisso no serviço ministerial. Você acha importante isso? Então deixe o seu like, seus compartilhamentos. Se caso não é inscrito no canal, que se inscreva agora, porque aqui juntos nós vamos aprender. Porque eu estou aqui para aprender com vocês. Alguém pode achar o apóstolo ali para ensinar. Na verdade, eu estou aqui para aprender junto com vocês. Apenas a posição está diferente. Vocês estão de frente para cá, eu estou de frente para lá. Só isso. Mas todo mundo aqui são pessoas tão inteligentes que o que eu vou falar aqui, talvez se você estivesse aqui no meu lugar, poderia falar bem melhor do que eu. Então, nunca se sinta inferior a ninguém. Também não se sinta melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que vocês também não são melhores do que eu. Oh glória! Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Aleluia! Quero agradecer os irmãos que estão em casa, já compartilhando a transmissão, sinal que vocês estão realmente interessados em aprender a palavra e também em ensinar a outras pessoas a palavra de Deus. Muito obrigado. Mandem uma mensagem dizendo de onde você está me assistindo, porque parece que eu trabalho na investigação, né? Estou querendo saber até onde você mora, meu Pai do céu. Mas é coisa boa, é bom de saber aonde nós estamos chegando, tá bom? Vão compartilhando aí e mandando uma mensagem dizendo aonde você está me assistindo. Vamos ler no livro de Timóteo. Só o Senhor é Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Talvez aí na sua Bíblia está escrito segunda epístola. A palavra epístola significa carta. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Minha irmã Vânia Lima, que Deus te abençoe. Já deixou seu like, seus compartilhamentos? Ainda não? Esqueceu, não foi? Mas eu estou aqui para te lembrar que o seu like, o seu compartilhamento é muito importante. Bia Jesus, ela diz que está assistindo pelo Facebook. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente. E se caso você esqueceu, eu estou te lembrando também. Deixa seu like, seus compartilhamentos, tá bom? Alexandre Santos, muito obrigado por estar aí conosco. Chegou agora, muito obrigado. Olha o que diz a palavra no capítulo 2 de 2 Timóteo. Vale do C a 1. Isso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo
isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, vocês hoje estão aqui sendo ouvintes, vocês estão sendo pessoas idôneas para ouvir a palavra de Deus e isso ser reproduzido. Você deve passar isso para outras pessoas. Quem sabe em breve vocês vão estar dirigindo uma igreja e na hora que vocês estiverem dando aula lá para os candidatos obreiros a um novo convertido, sempre acontecerá de você dizer: eu estava no CPO, o apóstolo estava lá de camisa da Lacoste. Isso faz parte do estudo, isso não é para você falar. De sandália havaiana. De sandália havaiana, todo bem à vontade. Ô glória! Eita, glória a Deus. Vamos a... Então agora vamos orar. Eu convido aqui o missionário Adenilson, ele que é o presidente do Conselho de Ética do nosso ministério. Quero até apresentar aos irmãos, pois muitos ainda não sabiam. Quem era o presidente era o missionário Edivaldo. Hoje o missionário Edivaldo é o vice-presidente e coordenador geral do Conselho de Ética da igreja. E eu, missionário Adenilson, da congregação da Estrada de Candeias, dirigida pela pastora Débora. Ele agora é o presidente geral do Conselho de Ética da nossa igreja. Inclusive, ele e o missionário Edivaldo estarão, aliás, pode me corrigir, eu tenho professora na sala, a gente tem que tomar cuidado para já fala tudo errado, conjugando os verbos errados, no tempo errado. Ele e o missionário Edivaldo, eles estarão fazendo as entrevistas a vocês, tá bom? Chegue para cá, homem de Deus, para que o povo que está em casa possa conhecer quem é o missionário Adenilson. É esse moço aqui, esse jovem, que tem feito um grande lindo trabalho pela nossa igreja e também no centro de reabilitação dos 300 de Gideão, ali no Jardim Renatão. Ainda ontem à noite chegou alguém aqui na minha casa pedindo um lugar para ficar. Eu disse: na minha casa não dá mais, que já está cheio. Tem os 300 de Gideão, quer ir para lá? Meu glória. Boa palavra de Deus. Irmão, Pai do Senhor, vamos orar para que Deus venha tomar a direção dessa reunião aqui nessa noite. Fique para cá para o culto. Oramos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus, nessa noite queremos te render graça, Pai, queremos te exaltar, queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de participar desse estudo aqui nesta noite. Meu Senhor, que o Senhor continue abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, sabedoria da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa usar o apóstolo Jorge. Meu Deus, que o Senhor venha ser canal de bênção na nossa vida. Meu Deus, toma a direção, o controle de tudo que vai ser feito aqui nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. E a igreja que concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Já registrando aqui a presença da nossa vice-presidente, pastora Débora Souza, que no final também estará dando uma palavra com todos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou entregar para os irmãos agora a apostila. De preferência, tira o seu e passa para trás. De preferência, os adultos. Mais uma vez, você que está me assistindo em casa, Deus abençoe vocês. Diaconisa Alessandra Miranda, em Lauro de Freitas, que o Senhor te abençoe grandemente. Vão compartilhando aí, porque agora estamos dando início ao estudo da palavra de Deus. Compromisso no serviço ministerial. Vamos todos juntos dizer o tema do nosso estudo hoje? 1, 2, 3. Compromisso no serviço ministerial. A Bíblia ensina em diversas passagens a respeito de ministérios. Vemos em Efésios, no capítulo 4,
nós vamos ler e manusear a palavra de Deus, que é muito importante, não é? Você acredita que tem gente que procura o livro de Efésios no Velho Testamento? Você acredita que tem crentes tantos anos na igreja, se você disser assim, abra sua Bíblia no livro de Números, aí vai perguntar, e o livro qual é? Números? Não estou perguntando o capítulo não, é o livro. O Números é o nome de um livro, mas ele não sabe que tem na Bíblia um livro chamado Números. Então, nós como obreiros devemos saber manejar bem a palavra da verdade. Então, nesse instante eu falei uma coisa aqui muito importante. Eu falei o significado da palavra epístola. E eu disse que epístola significa o que mesmo? Esqueci. Só a pastora Débora que lembrou. É carta. A pastora Débora já tomou aula comigo já há muitos anos. Então, a palavra epístola significa o quê? Carta. Então agora nós vamos ler a epístola de Paulo aos Efésios. Ou seja, a carta que Paulo enviou aos Efésios. Quem nasce em Simoncílio é o quê? Simão Silêncio, não é? Quem nasce em Salvador? Quem nasce na Bahia? E quem nasce em Éfeso? Se essa carta fosse escrita para o povo de Simoncílio, seria aos Simoncilenses. Não é isso? Mas é isso. É uma maneira simples de esclarecer as pessoas, porque às vezes as pessoas são linguagens que não é bem usada assim muito por nós. Então tem que trazer um esclarecimento, uma linguagem mais simples para que as pessoas possam entender. Então a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Quem já encontrou aí pode ler em alto e bom som, por favor. 4. Cláudio, senta aqui junto do seu xará. 4, quantos? Primeiro. Tem mais apostila aí? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamado. Olha aí, olha que orientação. Eu quero que vocês vai ficar em pé. E só interromper aqui para a gente ganhar tempo. Eu quero que vocês prestem atenção à leitura e vá absorvendo tudo. A palavra de Deus é remédio. Você quando toma um remédio, esse remédio tem que funcionar no seu corpo, não é isso? Quando você se alimenta, o alimento também tem que funcionar no seu corpo. A palavra de Deus é alimento, é remédio e tem que funcionar em nós. Vejam que o obreiro Carlos está lendo: rogo-vos, pois, eu, prisioneiros no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Vamos lá no versículo 2, a orientação espetacular que o apóstolo Paulo está dando para mim e para você. O 2, com toda humildade. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns ao outro, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso aqui é estreito, hein? Mas a graça foi dada. Tá bom até aí. Tá bom? Tá bom. Mas vamos
algumas observações muito importantes aqui que o apóstolo Paulo está apresentando para nós. Olha o que ele está dizendo. Ele pede humildade. Digam comigo, humildade. Humildade. Isso, humildade. Humildade é o que eu estou sendo aqui agora, né? Com camisa da Lacoste, de sandália havaiana. De marca, de marca. Não tem nada a ver. Então, isso daqui não é humildade. Então, humildade tinha que vir com o sapato furado. Também não é. Então, deixa eu me corrigir aqui, porque eu tenho que descobrir então o que é humildade. Me ajude. Humildade é eu chegar aqui eu chegar lá na porta e aqui dentro você já sentiu o fedor do sovaco. Também não é? Então isso é falta de higiene. Então deixa eu ver aqui. Humildade é eu vir com o cabelo todo assanhado. Eu estou errando em todas as minhas tentativas. Humildade é eu falar bem baixinho. Também não. Aí o senhor está querendo ninguém discutir nada com São Paulo. Todas as minhas tentativas foram em vão. Errei em todas. Então, eu quero pedir a todos que estão presentes aqui, me ajude a descobrir, no mínimo, o que é humildade. Me diga aí, qual o seu parecer? O que é humildade? Me ajude aí. Coloca a cadeira aqui assim, ó, para quem vai chegando aqui assim, ó. Isso, pode sentar aí do lado dela. Humildade é a gente não se sentir melhor do que os outros. Não é isso? Por mais que você seja rico, por mais que você tenha uma inteligência muito além do que os outros, que tem gente que não sabe nem ler, mas pense na inteligência, que aquele que sabe ler fica para trás. Sério, tem gente que não sabe ler, mas para fazer dinheiro é com ele mesmo. Ele desenrola aqui, vai ali, ele não sabe ler, mas sabe falar. E nem por isso ele deixa de ser humilde. Já tem outros só porque estudou, acha que ele tem que pisar nos outros, e não é assim. A humildade, ela funciona em todo lugar, sendo que ser humilde não é ser abestalhado, ser humilde não é você se rebaixar para ninguém, ser humilde não é você se sentir inferior a ninguém, porque todos nós aqui temos uma capacidade muito grande. Talvez você pode até nem desenvolver, mas a sua capacidade, ela é muito grande. Até porque nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. E nesse corpo tudo tem utilidade. Não adianta o dedo da mão de perguntar por que eu não sou dedo do pé. Porque o dedo do pé tem uma finalidade, o dedo da mão tem outra. Todos nós aqui somos membros. Talvez você pode até questionar por que fulano de tal tem uma oportunidade e eu não tenho, porque você está olhando que você é dedo de mão e quer ser dedo de pé. Será que você, quando era criança, quando viu todo mundo andando com os pés, você andando de joelho e com a mão no chão, você não sentiu vontade de se levantar para andar com os pés também? Porque você viu que a função da sua mão não era ficar no chão. É tanto que depois que você começou a andar, sua mãe, seu pai dizia: tira a mão do chão, tira a mão do chão, mas o pé sempre vai ficar lá. Então tem pessoas que na igreja, de repente ele é pé. Ele está inútil ou não está? Por ser pé? Não. Útil ou inútil?
nunca ele está sendo útil ou inútil? Útil. E tem grande utilidade, que para você andar, você tem que ter pé. E se arrancar o pé, apóstolo, vai ter que andar de muleta, de cadeira de rodas, porque ficar somente o toco, você não vai conseguir andar. Então o pé tem grande utilidade, o pé te leva para frente. E aonde fica o peso do corpo inteiro? No pé. Então você muitas vezes está questionando porque você é pé, mas você tem uma utilidade tão grande que o peso do mundo todo está em cima de você e você aguenta. Deus sabe quem é você, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe porque escolheu você para ser pé, Deus sabe porque escolheu outro para ser mão, Deus sabe porque escolheu outro para ser apenas a unha. Mas todos têm grande utilidade. Mas Deus não escolheu nem eu nem você para ser cabeça da igreja. Deus escolheu Jesus para ser o cabeça. Por quê? A cabeça é quem domina tudo. O domínio de todo o corpo está na cabeça. É tanto que a pessoa que sofreu um derrame hoje e de repente o lado dele ficou paralisado, ele não sente mais o lado direito, o braço está despencado, ali foi porque uma veia do cérebro de comando do lado direito foi rompida e por isso esse lado não vai mais voltar a funcionar. Somente por um milagre de Deus fazendo essa veia novamente colar, que isso para o médico vai ser impossível, ou Deus vai usar outra veia para poder fazer a função daquela que se rompeu. Alguém está entendendo? Diga amém. Amém. Então, nunca se sinta inútil na casa de Deus. Eu já vi gente dizendo assim: eu não vou mais para a igreja porque todas as vezes que eu vou, não me dão oportunidade. Como é que não tem oportunidade? Não tem. Fala a verdade, igreja. Alguém já viu aqui eu fazer um culto e não pedir dízimo e oferta? Não. Então, eu estou dando oportunidade. Quando o senhor não pede, o senhor manda a pessoa pedir. Ontem de manhã você viu o que aconteceu? Isso é uma grande oportunidade. Mas para muitos a oportunidade é pegar o microfone e soltar tudo que não deve. Onde está a humildade de reconhecer quem você é? Então eu vejo que a pessoa está sofrendo uma crise de identificação. Você precisa identificar quem você é. Você precisa identificar quem você é, sendo que você não é inútil. Seja lá você braço, seja lá você um dedo, seja lá você a unha, seja lá você o pé, mas você tem uma utilidade enorme, porque até as vermes que tem no nosso corpo tem uma grande utilidade. Amém? Até aquele irmão que você já sei, aquele irmão que parece um verme, é um verme ali é um verme, deixa ele lá, porque tem utilidade também. Deus também vai usar esse verme para poder até despertar você na hora que você estiver com fome. Oh, glória! Quem está entendendo, diga amém. Amém. Compromisso no serviço ministerial é o tema de hoje. O apóstolo Paulo fala sobre mansidão. Mansidão, diga comigo, mansidão. Eu perguntei se ser manso é falar baixinho. Vocês disseram que não. E ser manso é falar baixinho? Não. Também não. Tem gente que é bravo, que só e ele fala baixinho. Não é porque a voz, não é porque ele é manso, é porque Deus não deixou nem ele ter a voz alta. Se ele que tentar gritar, aí que a voz dele fica mais presa ainda. E ele é bravo. Mansidão não é falar baixinho. Mansidão é muito mais além do que isso. Por que não colocar mansidão conjugado com obediência? Quem é manso obedece. Quem não é manso, ele vai para cima. Eu não aceito, e comigo é assim. E aí que eu...
Não é desse jeito. Olha, escuta aqui, obreiro, você que está aqui, você já é obreiro ou candidato a obreiro. No dia que for tomada uma determinação, isso pode ser uma observação a você. Imagina, eu chego aqui e digo: obreiro Carlos, hoje você, a partir de hoje você não vai cooperar, você vai ficar ali sentadinho. Isso aí, escute bem, eu não vou anunciar para ele nunca que é uma prova, um teste a ele. Só estou dizendo que ele vai ficar sentado. Aí o obreiro Carlos começa a se espernear: eu não aceito isso, e eu quero saber por quê, e faz aquela confusão toda. Aí chama Edgar, chama Cláudio, os Cláudios, vai chamando um, chamando outro. Não, isso está errado, o apóstolo está errado, e faz aquela confusão, e forma um sindicato. Vamos lá procurar briga e destruir o ministério dele. Isso é porque ele é muito manso ou não é? Não. Quem é manso, ele tem que baixar a cabeça e ficar quietinho, porque a prova chegou para ele. Porque tem pessoas que gostam de mostrar que ele é mansinho, e quando você toca nele, acontece o milagre que acontecia com Moisés: é tocar, vira serpente. Entendeu? Vira uma serpente na hora. Então, o que Deus quer de nós? Que sejamos mansos. Olha o que Jesus disse: aprenda de mim, que eu sou manso e humilde. O apóstolo Paulo começou aqui falando sobre humildade e mansidão. Como é que uma pessoa, ele se sente humilde e manso, se ele não se assenta para ouvir? Quem não se assenta para ouvir, também não pode se levantar para falar. A humildade tem que estar também no ouvir. E é mais importante ouvir do que falar. Eu estou aqui neste momento falando, mas eu preferia estar assentado ouvindo. Mas por uma vocação, como aqui está dizendo aqui, olha, andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Por uma vocação que Deus escolheu, Deus disse: você vai ficar de pé para falar. Mas no dia que for necessário se sentar para ouvir, eu também tenho que me assentar. Ontem de manhã, eu estava aqui no altar, fiz a abertura do culto, eu pedi para o obreiro Carlos pegar, não foi isso? Porque eles nem esperavam, mas eu preferi me assentar para ouvir a ministração da palavra dele. Eu tenho que ouvir também, eu preciso ser ministrado também. E tem pessoas que só quer pregar, ele quer falar o tempo todo, e nem sempre nós estamos preparados para falar. Devemos estar preparados a todo tempo, é para ouvir. Isso faz parte também da mansidão. Então, voltando ainda ao exemplo que eu estava dando aqui, usando o nome do obreiro Carlos, não estou dizendo que isso vai acontecer com o Senhor, nem com nenhum de vocês aqui, mas se de repente acontecer, será que não vai haver uma rebelião? Ou você vai estar na humildade e na mansidão e dizer: Senhor, seja feito segundo a sua vontade? Porque os cristãos de hoje, oh meu Pai do céu, se viesse uma perseguição como os nossos antepassados enfrentaram, misericórdia, os cristãos de hoje deixariam de ser cristãos imediatamente, iriam negar Jesus imediatamente, por falta de humildade, não ia aguentar uma pedrada sequer não aguentaria. Porque hoje você encontra um monte de crente para meter pedras nos outros, mas se der uma pedrada nele, no instante ele desvia, no instante a mente dele muda. Falta de humildade, falta de mansidão. E nós estamos lendo aqui, estudando sobre compromisso no serviço ministerial. Quem tem compromisso no serviço ministerial, ele tem que ter humildade, ele tem que ter mansidão, também tem que ter longanimidade. Amém? Precisa ser longânimo. E você encontra hoje muitos dizendo: eu sou curto e grosso.
A igreja está cheia. Tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, ainda bem que eu nasci depois, porque se eu tivesse nascido no tempo dos coronéis, meu pai do céu, que luta eu ia passar. E tem gente que não identificou até hoje que o tempo dos coronéis já passou. Esse negócio de querer pisar os outros, dar uma de bravão, comigo assim, acabou, igreja, acabou. Agora nós temos que aprender a lição da humildade, e assim nós vamos seguir em frente. E não ser esse negócio de ser curto e grosso. Que meu pavio é curto e eu falo mesmo. Quem fala o que quer, ouve o que não. Então, fique calado. Fica calado. Aguenta. É para isso que Deus te escolheu, para ser obreiro, para suportar, tendo estrutura espiritual, estrutura emocional, para poder suportar os momentos que vêm de tribulação para cima de você. Quando a pessoa diz que ele é curto e grosso, como é que fica agora para entrar na porta do céu? Se para chegar lá tem que passar por um caminho que é estreito, e a porta não passou pela reforma, a porta continua estreita e o vaso é grosso, e aí agora como é que passa? Será que tem como? Eu fui no enterro da irmã. Depois que a irmã morreu, essa irmã ficou tão grande, tão grossa, que o caixão abriu. Sério, o caixão do lado abriu, que não aguentava mais. A mulher ficou grandona, nem no caixão cabia. Como é que o crente vai passar por uma porta estreita se ele já está anunciando que ele é curto e grosso? Não tem humildade, não tem mansidão, também não tem longanimidade. Obreiro precisa ter essas qualidades. Suportando-vos uns aos outros em amor. Por que suportar em amor? Porque quando você apenas suporta, logo logo você não aguenta mais. Mas quando esse suporte é acompanhado de amor, você aguenta. Por que, apóstolo? Porque o amor supera tudo. E aí, pastor? E aí agora? Tá bravo, viu? Esse negócio de amor aí tá bravo. É bravo. Mas aqui é a lição da Bíblia. E eu não posso chegar aqui para você e discordar com a Bíblia Sagrada. Eu tenho que falar para você, ainda que seja assim, apóstolo, eu não aguento. Você, mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada do jeito que ela é. Não vai adiantar eu chegar aqui para você e ensinar de outro jeito. Ainda que eu diga aqui, gente, eu estou ensinando isso aqui para você, mas eu mesmo não aguento. Mas eu tenho que falar para você que a palavra de Deus é exatamente isso. Evangelho é isso. Evangelho é perdão. Evangelho é amor, claro que sim. Nenhum de nós vivendo o amor vai ser abestalhado. Não é ser otário, de jeito nenhum. É o amor que se manifesta na justiça. Não existe amor sem justiça. Se é amor, tem que ter justiça. Ainda hoje eu ouvi alguém dizendo que a pessoa, ao cometer um erro e se arrependendo deste erro que cometeu, ele não estará livre das consequências do erro que ele cometeu. Ele vai ter que ser justiçado em cima daquilo que ele cometeu. Mas ele se arrependeu, apóstolo, mas a justiça vem. Por quê? Como é que a pessoa plantou uma coisa e vai colher outra? Então, você desenvolvendo o amor de Deus na sua vida, suportando uns aos outros, pode ter certeza que isso virá para você como um grande resultado de vitória. Por que é que a igreja muitas vezes tem perdido muito? Porque a igreja muitas vezes ela prefere perder do que perdoar. Já falei isso aqui várias vezes para você. A igreja prefere perder do que perdoar.
Deus é diferente. Deus prefere perdoar do que perder. A prova disso, olha eu aqui. A prova disso, olha você aí. Se você quiser mais prova, dá uma olhadinha e veja quantas pessoas estão aqui. Todos. Não tem nenhum aqui para dizer assim, eu mesmo não. Todos aqui estavam sentenciados e condenados. E aí Jesus diz assim, ó, eu vou lhe perdoar, mas eu não vou lhe perder. Isso é evangelho. E ele está dando para mim a lição, como é que eu tenho que ser, suportando uns aos outros em amor. Porque suportar sem o amor, esse suporte aí a qualquer hora quebra. Mas o amor dá um suporte tão grande que faz você aguentar o teu irmão que te pisou, e depois você diz assim, Deus te abençoe, meu irmão. E não é esse Deus te abençoe com hipocrisia não, que hoje a hipocrisia está em alta. É um Deus te abençoe da boca para fora, mas na mente tomara que você morra sem feliz. E é o cristianismo dos tempos atuais. Suportando em amor. Você vê o novo convertido, de repente a pessoa aceitou Jesus aqui, e você vai passando na rua, e quem você encontra? Exatamente a pessoa que já tem uma semana, um mês, 2 meses que aceitou Jesus aqui, que você encontrou no culto da noite passada com a Bíblia na mão, lhe deu a paz do Senhor. Daqui a pouco você encontra ele lá na rua, ó, e você, por ter amor àquela alma, dá a paz do Senhor para ele, não faz cara feia e continua tratando ele como um verdadeiro cristão. Mas quem é linguarudo e se sente, no mínimo, vice-anjo, você ainda vem me dar paz do Senhor? Mas se converter, rapaz, está assim, montão. E quem mandou ele falar isso? A Bíblia? Jesus? Jesus mandou não, igreja. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Jesus mandou para a gente perdoar. Por isso que a palavra está dizendo aqui, ó, suportando uns aos outros em amor, sendo que os mais fortes suportam as fraquezas dos mais. E quem é o mais forte então, apóstolo? Quem será o mais forte? Exatamente você, linguarudo, que anda batendo a língua no dente. Você é mais forte do que ele, então, porque você começa a dizer, eu não faço isso, então você é mais forte. Ah, eu não faço aquilo que ele fez, então, porque você é mais forte. Então suporte ele que está fazendo. É isso. Talvez você pode não concordar com o que eu estou falando, mas eu quero ver você dizer assim, eu não concordo é com a palavra de Deus. Eu quero ver. Muito obrigado, missionário Adenilson. Na hora que o senhor for entrevistado no Conselho de Ética, vai ser lembrado que o senhor trouxe um copo de água natural e um copo de água gelada. Isso aqui é garantia, viu, igreja? Que eu vou tomar primeiro esse daqui para não ficar rouco. Posso continuar? Quem não está concordando com o estudo aí, dê um glória a Deus em forte. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, diga comigo, unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso aqui é tremendo. Preservar a unidade do Espírito. Eu falei para vocês aqui já várias vezes que a unidade é mais importante do que a união. Os crentes atentaram tanto para a união que em brigas, em confusões, em cultos de indiretas,
em cultos que gostam de bater, sempre é comum ouvir o Salmo 133, e a palavra de Deus diz: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Uma falsidade que não tem mais tamanho. União parece que não é, que é união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos têm união. É um abraço que está metendo as unhas, e ó, tome, bater um, e tome, bater outro, e detona. Isso não é união. E aqui a palavra está falando aqui, ó, olha aqui, ó, esforçando-vos, isso exige esforço, esforçando-vos diligentemente, esforçando com muito cuidado, por preservar, quer dizer, por que preservar? Você já parou para pensar, Cláudio, sobre os animais que estão em extinção, as árvores que estão em extinção? Chega um tempo que o homem faz o quê? Uma reserva para preservar a espécie, para preservar aquela planta, porque está se acabando. Então tem que preservar. Então isso quer dizer assim, vai ter pouco, já que está se acabando, vamos preservar o que? A unidade do Espírito dentro da igreja. Porque imagina, eu sou pastor, aí Deus me revela: gente, segunda-feira nós vamos entrar numa campanha de oração. Daqui a pouco chega outra pessoa, porque se diz ser vazão, e já diz assim: olha, Deus me revelou para segunda-feira a gente sair para evangelizar. Se a igreja está em unidade de espírito, e a palavra espírito aqui está com letra maiúscula, para entender que não é o meu espírito nem é o seu, é o Espírito de Deus. Se a igreja está em unidade de espírito, o pastor disse: segunda-feira vamos todos estar em oração na igreja. E outro chega assim: Deus me revelou, olha, chega, me arrepio todo. É confirmação, ó. É para a igreja toda ir evangelizar. Aonde está a unidade? Isso tem unidade? Isso é confusão, igreja. E está cheio. E eu fico olhando, meu Pai do céu, esses crentes parecem como é a irmã Francisca? Estão ficando tão. Deus fala uma coisa para um, fala outra para outro. Pense num Deus que coloca os outros num espalho tão grande, que no final das contas, ó, ninguém vai para a oração, ninguém vai para o evangelismo, a outra revelação também não funciona nada, porque não está em unidade. Viver em unidade é você procurar viver um único pensamento. Se o homem de Deus disser: hoje nós vamos estar fazendo tal atividade, todos estão na mesma concordância. Amém, igreja? Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Olha, aqui está falando sempre de unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso aqui é muito forte. Unidade. Quem aqui já é batizado nas águas, levante a mão. Será que eu posso renovar o seu batismo? Porque só existe um batismo. Aqui está falando sobre uma só fé. Será que eu posso colocar a fé no plural? Tenta colocar a fé no plural aí.
e você vai ver o que vai acontecer aqui agora. Tem tanto crente todo cagado, meu irmão. É cada cagada que só o sangue de Jesus, porque estão unindo as fezes. Vamos unir nossas fezes. E só é fedor, é só confusão, é só desentendimento. A igreja fica aquela lama, aquela confusão. Por quê? Não vive unidade de fé. Se o pastor disser, fica todo mundo em pé, que agora nós vamos levantar um clamor. Uns levantam, outros ficam sentados. Se o pastor disser, sexta-feira eu quero todos os obreiros aqui, antes de 6 horas da noite, para orar pelo povo que vai chegar para o culto de libertação. Cadê a unidade da fé? Cadê a unidade da fé? Não vem. Porque não está em unidade de fé. A minha fé está dizendo que se todos os obreiros chegarem aqui antes das 6 e se consagrar orando, buscando a Deus, Deus vai operar muito mais do que o que Ele tem operado. Aí o obreiro nem se importa. Aí quando chega, eu nem lembrei. Na maior tranquilidade, como se não fosse nada. Quem vive unidade de fé, ele anda compromissado no serviço ministerial. Ainda que fulano não venha, o compromisso é individual. Você tem que fazer a sua parte. Quem não está gostando do estudo aí, dá um glória a Deus, por favor. Aí faz silêncio, ninguém dá glória a Deus, não é? No final do estudo, vocês me esperaram na esquina, não é? Ai, Jesus. Então eu não posso usar a fé no plural, não é, igreja? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Um só Deus. Aqui nós temos que viver a unidade, até nisso, de um único Deus, o Deus de Abraão. Porque desde os tempos passados as pessoas tinham vários deuses, e Abraão, ele veio pregando que existe somente um Deus, centralizou tudo em um. E nós temos que viver isso. Servimos ao Deus de Abraão. E esse Deus de Abraão, ele é organizado. Não gosta de bagunça não. É tudo ou nada. Aí muitos querem viver quase crente. E por que não é logo crente de vez? Eu sou queimado pelo Espírito Santo. E por que não é logo batizado de vez? Porque as coisas têm que ser pela metade. Parece as obras das prefeituras que o prefeito não tem responsabilidade com a cidade. A obra começa hoje, o mandato dele termina e a obra não termina. O nosso Deus é Deus de obras completas. O Deus que começa a obra, Ele mesmo conclui a obra. E Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Então, por mais que sejamos falhos, imperfeitos e pecadores, mas Deus está dizendo, eu quero você por inteiro. Eu quero você servindo a mim por inteiro. E se em algum momento da vida sofrer um deslize, nunca se sinta um condenado nem um rejeitado. Se aproxima de Deus com sinceridade, que você vai ver, Deus vai agir na sua vida de forma especial. Amém, igreja? Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus está em mim, Deus está em você. Você já reparou que todo mundo fala em Deus? Todo mundo crê no Deus Criador. Todas as religiões crê no Deus que criou o universo. Vocês nunca pararam para pensar nisso, não? Qual é a diferença
Qual será a diferença? Se todos falam em Deus. Alguém pode me dar uma luz aqui? Todo mundo fala em Deus. Todos creem que existe Deus, um Criador Supremo. E qual a diferença que há entre eles e nós? Se a palavra está dizendo aqui, ó, um só Deus, Pai de todos, e é verdade, Pai de todos. Foi Ele quem criou tudo, Pai de todos, o qual é sobre todos e age no meio de todos e está em todos. E nós nos tornamos filhos, né? E eles criaturas. A resposta está assim, está caminhando, porque Edgar ficou assim em dúvida da sua resposta, porque está dizendo aqui que ele é pai de todos. Tem os que servem a Deus e os que não servem, os que obedecem e os que não obedecem, mas todos sabem que só existe um Deus. Vamos mais aí. Ele quem? Mas o senhor também é. Que o senhor é filho dele, então o senhor também é santinho. Todos nós somos santos, somos santificados pela palavra. Mas eu quero algo mais forte, que eu quero, hoje eu quero sair daqui crente. Vamos adiantar aqui por causa do horário. Mas entenda a diferença. Olha, todo mundo fala em Deus, todos creem em Deus, todos sabem que Deus foi quem criou tudo. Mas nem todos aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Entendeu agora? Mas, irmã Maria, por que a senhora não falou? Era para a senhora ter falado. Mas é isso. É verdade ou não é? Pode reparar todo mundo que diz, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Como eu já falei para vocês, eu fui no terreiro ali em Santa Rosa, mas não fui fazer macumba não, viu? Estava evangelizando e eu tinha que entrar no terreiro também para levar o evangelho para eles. O pai de santo ficou bravo comigo, o pai de santo me gritou, o pai de santo disse que era uma falta de respeito da minha parte ter entrado no terreiro dele. Eu disse, não é falta de respeito. Seria falta de respeito se eu passasse direto, porque olha quantas casas tem aí. Eu fui na casa de todo mundo, eu tinha que passar também na sua. Eu vim trazer uma palavra de Deus. E esse pai de santo viu que eu não alterei a voz, não tive medo dele, fiquei na minha tranquilo. Olha o que eu aprendi na palavra: humildade, mansidão, tá vendo? Fiquei na minha tranquilo, deixa ele falar, porque não é adiantar ele falar e eu falar junto. Ele tinha que parar de falar e eu falar em cima daquilo que ele havia falado. E eu mostrei para ele que eu estava ali sendo educado, que eu tinha que tratar ele também como tratei as outras pessoas, que ele não era melhor nem inferior a ninguém. E aí o homem foi ficando calmo, daqui a pouco ele disse: olha, eu creio em Deus, eu sei que existe Deus acima de tudo, mas o negócio é que eu tenho os meus enxutos, e eu tenho que prestar serviço a eles, eu tenho respeito a eles. Vocês entenderam aí? Ele sabe que tem Deus, ele chama Deus de Pai também, mas no lugar que eles deveriam colocar Jesus, ele coloca as entidades. Já nós aqui sabemos que Deus está acima de tudo, e ele enviou Jesus Cristo para salvar a nós dos nossos pecados. Quem entendeu, diga amém. Então, mas com isso, não humilhe ninguém. Eu vi uma irmã, teve a oportunidade, e ela disse: eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, e aqueles com que não tem Jesus, uma boa tarde. Isso fica pesado. Não use essas palavras, porque fica feio. Fica feio. Porque até aquelas pessoas que não são crentes,
na cabeça deles, eles têm Jesus. Não, eu já entreguei minha vida para Jesus, Jesus é meu. De repente ele está crendo no Jesus que está crucificado, você crê no Jesus ressuscitado, e eles lá creem no Jesus totalmente diferente do nosso, eles fizeram até o terreiro de Jesus, eles vão até lá no Bom Jesus da Lapa, mas fica pesado você dizer, aqueles que ainda não têm Jesus, boa tarde, sendo que o Jesus que nós servimos, ele disse assim, ó, quando você chegar na casa, quando você chegar em qualquer casa, diga assim, paz seja nessa casa, em qualquer casa, pode ser na casa do Pai de Santo, na casa do ateu, seja lá quem for, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Jesus disse, diga paz seja nessa casa. Se ele tiver o espírito de paz, ele vai receber. Se não tiver, essa paz vai ficar zanzando para lá e para cá, vai se perder. Sim ou não? Uns disseram que sim, outros disseram que não. E agora? Deus deu a paz para todos. Essa paz que você lançou e essa casa não recebeu porque não tem, acontece o que com ela? Volta para você, vaso, vai ser estornado, porque aquela conta não existe, não aceitou, vai estornar. Aí a paz volta para nós de novo. Volta de novo, tem devolução. Igreja, as coisas de Deus é tão maravilhosa e é uma simplicidade tão grande de entender, mas só que as pessoas querem fazer absurdo e querem colocar melhor do que Deus, quer se colocar melhor do que Deus. Eu ensino você a viver a humildade. Eu vejo crente aqui que passa um pelo outro, não dá a paz do Senhor, e é da igreja, estou sendo sincero, passa um pelo outro e não dá a paz do Senhor. E se diz ser crente, congrega na mesma denominação. Eu pergunto, eu ensinei isso? Vocês veem, eu chego na igreja e falo com todo mundo. Eu não quero saber quem está com brinco, com o cabelo pintado, quem está de calça, quem está... Eu não quero nem saber, eu quero saber, sabe o que? Eu estou ensinando o caminho certo, Jesus. Não é que eu estou certo, o caminho certo é Jesus, não sou eu. Eu não estou com a verdade é Jesus. Eu não sou a verdade é Jesus. Eu tenho que mostrar para as pessoas isso aí, Jesus, é Jesus. Não olhe para mim não, olhe para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você vai encontrar quem é mais do que perfeito. Mas se você olhar para mim, pense no imperfeito. Quem já se olhou no espelho hoje, aí levante a mão. E você não reparou não que você é imperfeito? O obreiro Carlos já olhou ali, meu pai do céu, cadê meus cabelos? Agora cai o cabelo da cabeça e a barba não para de crescer. Gente, eu quero mostrar para vocês aí, é que nós somos imperfeitos e devemos deixar de estar ajudando os outros. Devemos manter o vínculo da paz uns com os outros. Como é que eu vou conseguir ganhar uma pessoa para Jesus, já dizendo que ele não tem? Você não tem Jesus, você não tem, e vai entrar naquela briga e na cabeça a pessoa tem que ele tem. Então, já que a pessoa disse, eu tenho Jesus, incentive ele agora a andar como você está andando. A boca dele já confessou. Agora ele ainda não está se vestindo igual a você, deixa Deus fazer a obra. Ele ainda não tem uma Bíblia igual à sua, deixa Deus fazer a obra. Porque na boca dele já teve uma confissão que ele é de Jesus. Amém? Ah, apóstolo, mas ele não congrega aqui comigo. E como tem pessoas que congregam aqui com você e você diz que essa pessoa não é de Jesus? Então o problema não é congregar aqui, o problema é estar na pessoa. Porque você julga a aparência,
julga a cor da pessoa, julga cabelo, julga a roupa, julga o andar da pessoa. Eu já vi gente dizendo, como fulano está anda parecendo malandro, todos se jogando. Coitado do irmão, o irmão está com o problema da coluna, e ainda dizendo, meu Deus, misericórdia, ele anda todo se jogando, é por causa da coluna. Não é porque ele está tirando onda com ninguém, não, meu irmão. É a coluna dele que está já desviada. É melhor você pegar e orar por ele, para Jesus curar a coluna do vaso. Amém? Você está vendo o quanto a igreja peca em estar julgando os outros? Eu cheguei para o irmão e disse, irmão, cadê a irmã fulana? Apóstolo, todo dia de manhã essa mulher passa indo para a praia. Todo dia eu vejo ela passando indo para a praia. E eu perguntei porque a irmã não estava indo mais para a igreja, né? Aí quando o irmão disse que a irmã todo dia estava indo para a praia, eu imaginei, pronto, desviou. Desviou, nunca mais fui para a igreja, todo dia estou indo para a praia. Aí eu fui na casa da irmã, irmã, paz do Senhor, irmã toda alegre, me deu a paz do Senhor. Então, não está desviada, está crente. Nunca mais fui para a igreja, apóstolo, ore por mim, estou com problema nas vistas, todo dia de manhã tenho que ir para o médico fazer exame de vista, estou tratando as vistas. Aí o vaso, vi a irmã passar com óculos escuro, disse que a irmã estava indo para a praia. A irmã com problema nas vistas, com o problema de claridade, o médico fazendo tratamento todo dia. Está vendo, igreja? Crente perturbado, olhador da vida dos outros, que gosta de julgar os outros. Muito cuidado. Isso não é trabalho de quem tem compromisso com o serviço ministerial. Quem tem compromisso, ao invés de julgar, tem que ajudar as pessoas. Ainda que elas estivessem indo todos os dias para a praia, o dever desse irmão era ajudar ela a ir para a igreja, e ela não estava fazendo isso. Isso dói, viu, igreja? Isso dói, porque se fala tanto de quem está lá fora, e quando chega dentro da igreja, está acontecendo isso. Não é que a igreja é isso, isso é mau caráter da pessoa. Tanto faz ele estar na igreja, no trabalho, ou no terreiro, na igreja católica, em qualquer lugar que ele for, ele vai ser desse mesmo jeito. Você acredita? Porque isso é mau caráter, é coisa pessoal. Só que infelizmente reflete na igreja. Por quê? Porque faz parte do grupo. Então eu estou aqui para tratar até sobre isso, ensinar a todos. Vamos vigiar. Vigie com o que você fala, vigie até com seus pensamentos. Quando vier um pensamento negativo, diga, está repreendido, sai em nome de Jesus, já está liberto. Pronto, amém? Vamos continuar. Em todos esses textos, Deus chama todos para servir. Servir não é uma possibilidade, é um dever de todo cristão. Rapaz, eu vou ler isso aqui novamente. Eu vou ler. Que esquentou meu juízo agora, a pressão subiu. Em todos estes textos, Deus chama todos para sirva. Aí agora, fale também. Deus chama todos para servir. Servir não é uma possibilidade, é um dever de todo. Está vendo? Você acredita que eu fui falar com o irmão para me ajudar a limpar a igreja? Ele disse, eu não sou obreiro. Vocês acreditam que eu já cheguei aqui em culto num dia, por exemplo, teve o culto hoje, aí amanhã eu não vim, e vim depois de amanhã fazer o culto. A sujeira do culto de hoje estava no culto de ontem, e não tiraram e fizeram o culto em cima da sujeira. Também. E eu fico olhando, meu Pai do céu, o que passa na cabeça de vocês, gente? O que passa na cabeça de vocês?
Ou você chega na igreja e não vê que tem coisa suja? Eu não acredito. É porque você até hoje não descobriu que servir não é possibilidade, é dever. Ao obreiro chegar na igreja, ele tem que olhar no sanitário se está limpo, se tem papel higiênico, tem que olhar se no bebedouro tem água, se tem copo para o povo, tem que olhar se tem copo jogado no chão, que tem ali um plástico ali, ó. É trabalho do obreiro. Isso é dever. Não somente daquele que recebeu o título de obreiro, até da pessoa que chegou na igreja, aceitou Jesus, até uma pessoa que não é crente, ao chegar na igreja, ele vê um copo no chão, até ele pega. Isso é servir, não é uma possibilidade não, é um dever. Eu já cheguei aqui na igreja, de encontrar a cadeira suja, e aí de repente chegavam pessoas que nem crente não é, e vendo eu limpando a cadeira, eu vou lhe ajudar aí, apóstolo, pegar o pano e me ajudar. E já cheguei aqui também, de estar limpando a igreja, o obreiro chegar e ficar sentado. Porque ele acha que para ele não é isso não é possível. Agora acha que pegar o microfone que é coisa forte, isso que é poderoso, isso que é o ministério aprovado. Ministério aprovado é você ir no sanitário e limpar o sanitário da igreja, meu irmão. Eu faço isso até hoje. Não me tira pedaço, não me deixa menos obreiro do que ninguém. Quando eu chego aqui na igreja, eu vou logo olhar se tem papel higiênico, eu vou logo olhar se tem água. Eu faço isso. Eu poderia chegar, não sou pastor presidente da igreja, vou chegar lá, quero encontrar tudo pronto. Eu faço isso. E eu não estou fazendo nada para ninguém, eu estou fazendo para Deus. A casa é de Deus. Então coloque na tua cabeça isso: eu preciso servir. Eu preciso servir, não por possibilidade, mas por ter um dever. Eu tenho o dever de servir. Não é eu chegar na igreja, vou chegar na igreja e encontrar tudo prontinho já lá para eu apenas usufruir. Você tem que servir. Às vezes a porta da igreja está em tempo de quebrar, o obreiro está vendo, mas não tira a terra da porta. E eu fico esperando para ver se alguém tem atitude, mas não tira. Não tira. É porque não está vendo? Está vendo, mas é porque ele não entendeu que o dever dele é servir. Isso é dever de todo cristão. Eu só vou fazer quando o apóstolo mandar. Precisa mandar? Já começa por aí. Eu não sou ditador, eu não sou mandão. Você tem que entender que é o seu dever servir. Tem gente que pega copo, deixa assim com água em cima da cadeira. O copo é transparente, a água também é. Coloca em cima da cadeira, fica branco. A pessoa vai chegando e senta em cima do copo. Você já viu? Por que você não tirou, obreiro? Já viu, mas deixa a pessoa. Daqui a pouco a pessoa senta, como a irmã sentou. Aí daqui a pouco a irmã se levanta e diz: oh meu Deus do céu, estou sentindo um negócio frio atrás de mim. A irmã toda molhada. E o obreiro está vendo. Agora, apóstolo, eu concordo com o senhor. O obreiro está vendo. Agora, eu acho isso também uma falta de ética. Um obreiro, ou um pastor, ou uma pastora, ou qualquer pessoa que estiver no público, na tribuna, pegar beber a água e colocar o copo em cima da cadeira. Ele também tem que ter noção também, né? Porque eu já vi várias vezes, ontem mesmo teve isso aí. Botou um copo ali no meio, um copo de água em cima da cadeira. O pai sentava em cima do copo, a irmã estava do lado, bebeu a água e botou. Eu levantei, o senhor chamou para orar, quando eu fui sentar, agora sentava em cima do copo dela. Tá vendo? Tem que ter noção também, né? Então, mas é isso, tá errado, ó. Está errado quem colocou o copo, e está errado quem viu e não tirou. Ah, mas eu sou empregado dos outros para estar tirando. Não é ser empregado, é servir. O meu pai, ele me ensinou uma coisa muito importante.
Ele sempre dizia: olha, quando você for passando na rua, se você encontrar uma casca de banana na rua ou no passeio, tire. Você viu? Tire. Mesmo que não foi você que jogou, porque eu vi, eu tenho que livrar alguém. Porque se vier minha irmã, minha mãe, um conhecido e pisar naquela casca de banana e quebrar a perna, quem é culpado? Quem jogou ou eu que vi e deixei? Está vendo, igreja? Então é uma questão de consciência. Ah, o senhor está jogando casca de banana na rua, eu vou estar tirando, eu não sou gari. Olhe que você daqui a pouco vai voltar e você pode pisar naquela casca de banana. E culpado não vai ser quem jogou, culpado vai ser você que não tirou. A ignorância fala mais alto, né? Exatamente, ignorância fala mais alto. Aqui nessa rua tinha um rapaz que trabalhava ali em cima fazendo laje. Esse homem jogava tanto prego na rua, tanto prego. Quando eu saía andando, eu saía daqui assim, ó, me abaixando, catando prego, porque eu vi várias vezes o pneu do meu carro furado, os vizinhos com o pneu do carro furado, e eu disse: eu não quero que meu pneu fique furado, nem dos outros também. Aí eu saía catando prego no meio da rua. Quantas vezes você já viu um prego no meio da rua e você não tirou? Ah, pastor, está me abaixando. O que custa, vaso? E se quando você voltar no outro dia, você pisar naquele prego, não vai ser pior para você, você perder o seu pé? Coloque a cabeça para funcionar. Olha, servir não é possibilidade, é um dever de todo cristão. Amém? Então vamos ver nos próximos cultos como é que você vai se comportar. Eu posso até fazer um teste de no próximo culto eu mesmo bagunçar tudo. Eu preciso descobrir como é que estão os obreiros, se está funcionando o estudo. Mas só em falar, você acredita que eu estou falando aqui, ainda tem gente que cai no laço? Eu chegar aqui, jogar um bocado de pipoca, um bocado de coisa, jogar e ficar bem na minha. Aí, em vez de chegar e limpar, eu vejo o obreiro: rapaz, como é que pode? A igreja toda suja desse jeito e não faz nada. Não adianta reclamar. Olha a palavra reclamação. 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 Termina com ação. Se você reclamou e não teve ação, não funcionou em nada. Você fez a reclamação que a igreja estava suja e você limpou. Então não foi reclamação. Você fez foi confusão. E ainda fica chamando o outro: vem aqui, vem aqui. Como está aí? Todo mundo que chega, aí é tudo sujo, tudo sujo. Ô vaso ruim, pega e vai limpar. Porque isso que é reclamação, é você ter ação. Amém, igreja? Então vamos ver. Se Deus me incomodar, Deus incomoda alguém? Então Ele não vai me incomodar. Mas se Deus me usar, eu vou jogar umas pipocas aqui. Não é macumba não. Vou trazer uns papéis de queimado, vou jogar por aí. Quero ver se tem algum obreiro que vai dizer assim: eu estou aqui para servir, já identifiquei, eu vou tirar. Escute aqui algo que aconteceu em uma das igrejas que eu dirigi. Deus falou para mim: faz uma estratégia, manda o irmão Edson se vestir de mendigo e fique na porta da igreja, lá no portão da igreja, e veja o que vai acontecer. E chamei o irmão Edson e falei para ele: olha, se vestir de mendigo, não fale para ninguém, você vai se vestir de mendigo, chegue cedo, 5 horas da manhã, você já estava na porta da igreja, viu? No portão, com papelão, com roupa suja, passou carvão pelo corpo para dizer que era lodo, uma garrafinha da casa de bombinha, mas não era bombinha, era água, viu? Mas a garrafinha era da caninha mesmo. De vez em quando ele virava e ficou ali deitado, e eu no portão ungindo quem chegava. Os crentes chegavam, passavam assim de longe. Eu vi crente cuspindo o homem. Eu vi.
E eu ficava bem na minha. Eu vi crente dizendo, isso aí é sem terra, isso é mendigo, cachaceiro. Eu vi e ouvi. E os obreiros, eu já falei para vocês várias vezes, obreiro que não vigia, ele fica o maior mensageiro do Satanás dentro da igreja. Só que ele nunca disse que o diabo usa ele. Nunca. Eu duvido um obreiro chegar e dizer assim, o diabo está me usando. Eu duvido. É Deus purinho na terra. Queima ele, não deixa ele. Quem está em casa vai compartilhando aí, viu? O caldo daqui está grosso, por isso você não veio, não foi? Vamos lá. Daqui a pouco estão os obreiros aqui assim, atrás de mim, conversando, que em vez de orar, ficar na igreja conversando. Daqui a pouco começou a briga dos obreiros. Por que você não leva ele para sua casa? Por que você não leva ele para sua cama? Por que você não vai dar banho nele? Os obreiros. Eu ouvi tudo e fiquei bem na minha. Terminei de ungir, a igreja estava super lotada. Agora chegou a hora de passar para o pastor pregar. E eu li a parábola do bom samaritano. E lá vai eu pregando, bem na minha. Lá vai eu pregando. E pense que Deus me deu um ouvido ungido. Eu não tenho ouvido tuberculoso, eu tenho ouvido ungido. Eu ouço tanta coisa que eu fico bem na minha. Eu não estou nem aí. Eu fico na minha igreja. Eu ouvi o obreiro dizer assim, olha, o pastor está armando alguma coisa para nós. Eu ouvi. Eu continuei pregando. Por isso que tem hora que é bom você pregar com o som bem baixinho, que você ouve a coisa. Quando o som está alto, o povo está conversando ali, você não está ouvindo o que é não. E quando o som está baixinho, você ouve a mensagem do céu e ouve as daqui da terra também. Eita glória! Queima ele, deixa ele, igreja. Ele disse que o pastor está armando alguma coisa para nós. Daqui a pouco ele foi se endireitando e desceu a escada e foi buscar o homem. Viu? Buscou o homem e colocou sentado bem na minha frente. Piorou a situação. Porque isso se chama hipocrisia, fingimento. Porque ele não era nada daquilo. Ele foi um dos que estava lá brigando lá embaixo com o outro. E aí agora tentou corrigir o erro para se justificar como bonzinho. Mas não adiantou. Continuei na minha pregando. Daqui a pouco eu chamei o rapaz. Vocês conhecem, vem aqui o senhor aí. Você conhece esse senhor aqui? A igreja silenciou e olhou. Ninguém conheceu. Nem ele que foi buscar o rapaz lá embaixo conheceu. Quem era esse homem? Um obreiro da igreja, que quando terminava o culto, fazia era fila, olha, um monte de gente, porque, olha isso aqui, olha agora essa foto aqui, um monte de gente pedindo oração. Era o homem que mais orava na igreja. Terminava o culto, todo obreiro ia embora, mas ele ficava lá orando por um, orando por outro, orando por um, orando por outro. Mas na hora de julgar, ninguém conheceu. Aí agora eu disse, vocês vão apanhar. Se prepare que vocês vão apanhar. Vocês sabem julgar os outros, vocês sabem apontar os outros, mas não sabem estender a mão para quem está caído. Porque teve um dia que chegou um homem com um carro bonito na porta da igreja, com a mala na mão, e era o ladrão, e levaram para a minha sala. Mas na hora que foi o mendigo, ninguém levou para a sala. Eu vi vocês brigando na porta da igreja, eu vi gente cuspindo. E aí agora, que cristão você é? Você está vendo, igreja, o que é hipocrisia? E fala tanto, vamos viver união, igreja, Jesus está voltando. Mas hipocrisia vai para lá, Satanás. Ô, gente ruim, meu irmão. Eu falo, porque Deus não quer isso não, minha gente. Deus não quer isso não. Deus quer que a gente seja limpo de mão e puro de coração, sem fazer acepção de pessoas, porque é somente assim que nós vamos morar no céu.
Porque assim como foi uma simulação que Deus mandou fazer, e se fosse verdade, hein? Porque ali realmente foi uma verdade, mas foi uma verdade para mostrar quem nós somos, um monte de hipócritas, e que não tem a unidade do Espírito. Porque se tivesse unidade de Espírito, se alguém tivesse ligado no Espírito, poderia pelo menos dizer assim: eu vou ajudar esse homem a entrar na igreja. Se alguém tivesse unidade de Espírito, Deus poderia ter dito assim: foi o pastor que mandou ele ficar desse jeito aí. Deus revela ou não revela? É forte, Jesus. Mas só que a pessoa vem tão na carne que ele só vê o que está com o olho da carne, não vê com o olho do Espírito. E Deus está procurando a igreja que viva em unidade de Espírito. O que está acontecendo aqui, no mundo espiritual, você está identificando, você está vendo tudo, e tem gente que não está vendo nada, mas você está vendo, tem anjo subindo e descendo, o anjo de Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando, o demônio tentou correr para lá, correr para cá, e você gritou: queima ele, sai Satanás, porque você está em unidade de Espírito. Mas na carne, carne pura, eu vejo direto isso aqui, eu vejo, só vê com os olhos carnais. Seu olho carnal é limitado. Com meu olho carnal, eu só posso enxergar até ali na parede, mas com os meus olhos espirituais, eu vejo o que está acontecendo lá dentro da minha casa, porque a câmera está ligada. Aonde é que está a câmera, apóstolo? Lá no céu. E Jeová transmite para cá. Amém, igreja? E aí agora, qual é melhor, você usar a sua visão carnal ou a sua visão espiritual? Paulo cita em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 17, que quando Deus o designou para ir pregar aos gentios, não negociou, não questionou, nem discutiu, ele obedeceu. Vamos ver aí? Aleluia, Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Todos já encontraram? Quem já encontrou, por favor, lê aí em alto e bom som. Rapaz, continue. Isso. Revelará seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Deu para entender? Deus separou o apóstolo Paulo e disse: você vai pregar aos gentios. Escute isso aqui, guarda isso na sua mente. Gentil são todos aqueles que não são judeus. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são. Então, quem é gentil aqui, levante a mão. Por que vocês não levantaram a mão? Eu vou levantar minha mão, quero ver se alguém vai levantar a mão aqui. Quem é gentil aqui, levante a mão. Aqui está um. E os outros? Rapaz, só eu que sou. Misericórdia. Quem aqui nasceu em Israel, levante a mão. Quem nasceu em Israel? Eu não entendi, foi nada agora.
Quem nasceu em outro planeta? Pronto. Eu não estou entendendo mais. Vocês não são gentios, nem são judeus. O que vocês são? Olha, igreja, ou é uma coisa ou é outra. Ou a pessoa é judeu ou é gentio. Quem é judeu aqui? Levante a mão. Ninguém. E quem é gentio? Levante a mão. Ninguém também. É porque, olha, deixa eu explicar um negócio aqui. Às vezes a pessoa coloca um peso na palavra e a palavra vira até um palavrão. Não é isso? Tem gente que fala assim, fulano é judeu, como se fosse uma coisa ruim. E Jesus era judeu ou não era? Era. Quem disse que ser judeu é ser mau? Quem disse que ser gentil é ser mau? O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo assim, ó, Deus me escolheu para ser pregador aos gentios. E em vez de eu ficar questionando, em vez de eu estar procurando confusão, eu obedeci o que ele mandou. Embora já tinha os apóstolos que era pregador para os judeus, ao invés de eu ir falar com eles, eu fui obedecer o que Deus mandou, porque importa é agradar a Deus e não aos homens. Então, quem é gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. Judeu é todos que nasceram lá em Israel. Alguém está entendendo aí? Diga amém. Então eu perguntei, quem nasceu em Israel? Vocês não nasceram lá, não é? Todos nasceram aqui no Brasil? Sim. Ainda que tivesse nascido em outra nação, você seria gentil do mesmo jeito, porque só é judeu quem nasceu em Israel. Nós somos gentios. Então vamos agora tirar a prova dos 9 fora. Quem é gentil aqui, levante a mão. Tirou a dúvida. Não tenha medo, você é gentil, nós somos gentios. E Paulo foi o grande pregador que Deus escolheu para pregar aos gentios, porque a salvação veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus era judeu, os judeus não receberam, mas a palavra de Deus nos diz, mas todos que receberam, agora têm o direito de ser chamados filhos de Deus. E nós somos filhos adotivos ainda, filhos por adoção. Quem quiser saber sobre adoção, está aqui o advogado Cláudio, que pode falar o que é adoção. O que é a adoção de um filho? O que é um filho adotivo? Chega aqui para o povo ouvir que você. Ele é humilde, igreja. Ele fala bem baixinho. Humildade é isso ou não é? Chega para cá o povo ver. É um filho adotivo, né? O que é filho adotivo? Filho adotivo é a modalidade de família, né? Aquela família que acolhe, né? Um filho que não é biológico, que faz parte de outra família, e aí uma família interessada em adotar aquela criança, seja uma criança, né? Então ela traz para os seus anseios, né? E aí faz um documento na judicial, né? De forma judicial, e aquela criança passa a conviver em outra modalidade de família, que não é o filho biológico, né? Então essa é uma forma de adotar. Passa a ter os mesmos direitos? Os mesmos direitos. Todos os direitos que ela tinha na família anterior, ela passa agora a ter na família que ela está. Que é adotou. Alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Entendeu? É isso aí. Ok. O evangelista Messias pediu para repetir. Não, a pergunta o que existiu. Então, aqui só a Bíblia, viu? Muito obrigado. Então, os judeus são os filhos originais.
como usando a linguagem que foi dita aqui. Os judeus são os filhos biológicos, e nós, gentios, somos filhos adotivos, sendo que muitas vezes um filho adotivo é mais obediente, tem mais amor à pessoa que adotou. O filho adotivo tem os mesmos direitos porque está na casa, ele está documentado. Então os céus nos documentou, Deus nos recebeu como filho adotivo, e agora nós temos também o direito de ser chamado filho de Deus. Somos herdeiros da grande salvação. Isso veio através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, por isso o apóstolo Paulo, ele veio pregar aos judeus, porque a pregação estava sendo, Paulo veio pregar para os gentios, porque a pregação estava sendo feita apenas para os judeus. Mas Deus disse: Paulo, eu vou te levantar para você pregar a salvação para os gentios. E Paulo obedeceu. É isso que nós estamos questionando aqui, é a obediência diante daquilo que Deus está determinando. E aí Deus chega e diz para você: irmã Maria, ou minha filha Maria, você agora vai entrar ali dentro do terreiro e vai falar para aquele pai de santo assim, assim, assim. Eu, Senhor? Eu não. Manda o apóstolo, que é mais cheio de Deus, ele é vaso. Mas Deus mandou, foi você. Ele manda, ele garante. Exatamente, ele manda, ele garante. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus disse: você vai pregar aos gentios. Se fosse hoje, Paulo ia dizer: não, Senhor, manda Pedro, manda João, manda outro lá, que já é apóstolo há tanto tempo, que caminhou com Jesus. Mas ele, muito pelo contrário, ele obedeceu, ele foi e pregou a palavra aos gentios. Isso foi tão importante que hoje eu e você, nós somos alcançados pela tão grande salvação por causa da obediência do apóstolo Paulo. Amém? Então, se você quer alcançar alguém, se aproxime dessa pessoa. Como é que você vai ganhar um macumbeiro para Jesus se você dizer assim: ali é o demônio, nem vou lá? Se aproxima do rapaz, se aproxima da mulher, rapaz, vai lá. Porque o demônio não é aquela pessoa. O demônio pode até usar ele, como usa muitos crentes também. O diabo usa crente ou não usa? Não cai vacilando aqui não. Quando servimos quando servimos em um ministério, duas coisas acontecem. Primeira, glorificamos a Deus. Isso é quando servimos. Glorificamos a Deus. Segunda coisa, edificamos as outras pessoas. Porque primeiro Deus está sendo glorificado. O que você está fazendo não é para o homem, o que você está fazendo é para Deus. E as pessoas começam a olhar para você, e eles começam a ser edificadas por você. Aqui, nosso irmão Sival, hoje eu recebi uma informação que Sival bebia muito, que Sival jogava bola. Não é que é proibido jogar bola na igreja, mas é porque antes de jogar a bola eu já boto na barriga dele. Sival jogava ali na feira e jogava e ficava apostando, gastando dinheiro lá. Só que hoje as pessoas estão sendo edificadas por ele. Quem via Sival jogando bola, brigando, xingando e bebendo, gastando dinheiro com jogo, aquele negócio todo, hoje olha assim: rapaz, quem era esse homem? Hoje ele consegue trazer pessoas para a igreja. Então, primeira coisa, Deus está sendo glorificado. Segunda coisa, pessoas estão sendo edificadas através de ti. Não simplesmente por ele hoje ser crente, mas porque ele mudou de vida. Porque se ele apenas fosse crente, ele poderia não estar edificando ninguém, mas sim destruindo. Que alguém poderia dizer assim: dizendo que é crente e continuar lá na feira jogando e tomando as duas. Estaria edificando alguém? Não.
mas ele está edificando porque ele está vivendo a glorificação ao grande Deus. Deus nos dá a oportunidade de servir na área que mais amamos, com os assuntos ou causas que amamos, usando nossos dons espirituais e nosso estilo pessoal. Deus te usa do jeito que você é. Não adianta você querer maquiar, não adianta você querer fazer espetáculo. Eu queria pregar igual a fulano. Não adianta não, você tem que falar do jeito que você fala. Deus te usa do jeito que você é. Quando eu vejo lá na Bíblia o profeta falando assim, vaca de Bazã, eu imagino que esse profeta deve ser que trabalhava na roça ou ele era fazendeiro. Aí ele fala de vaca. Pedro, pescador. Aí Jesus vai lá e fala sobre pesca, ganha de peixe, que negócio todo. Porque Deus trabalha em cima de você, naquele dom que você tem. Amém, igreja? Por que eu chamei Cláudio aqui para falar sobre adoção? Por ele ser advogado, ele sabe o que é isso. Então Deus vai te usar em cima disso. Agora imagine, eu não sou advogado e chego aqui trazendo palavras difíceis, que é palavra de um advogado, por exemplo, que tem palavras que é usado pelo advogado. Outras pessoas podem usar, pode, mas não é comum. Aí eu venho trazendo essas palavras aqui e você fica lá pensando, o que eu posso estar falando? Eu não estou entendendo nada. Ele é advogado, Está entendendo, igreja? Então, por isso que eu prego de uma maneira simples. É o meu jeito, é o meu jeito. Esse é o jeito que Deus me usa. É desse jeito assim simples, que mais importante todo mundo entende. E sem atrapalhação. Aí alguém pode até dizer assim, rapaz, eu aposto que poderia trazer uma mensagem das mais estrambólicas que roda o mundo todo, que segundo historiador, e que a Bíblia vai dizer. Rapaz, eu vou direto do assunto, é isso aqui, ó. Pronto. Alguém entende o que eu prego aqui? Diga amém. Amém. Então pronto, essa é a maneira que Deus me usa. E se eu procurar inventar outro jeito, vocês não vão entender nada, e eu mesmo não vou entender, eu vou fazer a confusão. Então, deixa Deus te usar. Até nas parábolas que Deus vai te usar, vai ser em cima do seu conhecimento. Tanto a paixão ministerial quanto nossos dons e o nosso estilo pessoal são dados por Deus, visando glorificá-lo e edificar a igreja. Use o dom que Deus te deu. Está aqui minha irmã Jaqueline, ela é professora. Tem que usar o dom que Deus te deu na obra. É professora. Amém? Está ali evangelista Messias, pedreiro. Vaso, usa o dom que Deus te deu na obra. Ela conserta a parede. Todo mundo aqui tem dom. Ou você acha que você é um inútil? Eu falei nesse instante que aqui nós somos membros. Todos os membros do corpo têm que estar funcionando. A igreja de Cristo, ela não é deficiente. Todos os membros funcionam. Então, você já parou para pensar qual foi o dom que Deus te deu quando você era criança? Sua mãe, seu pai ou alguém que te amava muito perguntava assim para você, você quer ser o que quando crescer? Você já dizia. E agora que você está grandão, com a boca cheia de dente, o dente já caiu, já nasceu outro, já caiu de novo, você já colocou chapa, dentadura, e ainda está dizendo que não sabe o que quer da vida, rapaz. Acorda! Porque Deus te escolheu, você tem dom. O negócio é a preguiça, que não quer deixar você desenvolver a sua mente. O diabo vai colocar na tua mente que você não presta, que você é acabado, que você não presta para nada. Isso é mentira do demônio, rapaz. Desenvolva o dom de Deus que está em ti. Use para a obra material e use também na obra de Deus. Amém? Amém.
Apóstolo, por que você aumentou mais um pouquinho a voz assim? É para você entender que a hora que o vaso está dormindo, o sono é tão duro que se você não balançar ele, derrubar da cama, se você não dar beliscão, colocar uma coisa quente no corpo dele, não acorda. Amém, igreja? Isso são técnicas. Eu não vou falar mais nada não. E o senhor é manso. Só não. Só não pega nervoso. Eita glória! Quem não está gostando do estudo, diga amém. Tá todo mundo vindo. Temos ainda o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Jesus demonstrou esse princípio servindo ao seu povo e aos seus. Jesus servia. A palavra diz que Jesus cooperava com os discípulos. Cooperava. Imagina Jesus cooperador. Mas apóstolo, Jesus não era pastor. Imagina ele sendo pastor, mas também era cooperador. Agora imagina eu chegar aqui assim, não, eu sou pastor, agora eu vou ficar ali sentado, não faço mais nada. Ah, pois Jesus, ele era pastor, vou ser mais exato ainda, o dono da igreja. E ele cooperava. Somente isso, apóstolo? Não, vaso. Até hoje ele coopera, ele é o pastor, o dono da igreja, e ele continua cooperando conosco. E a pessoa está na igreja, não quer ser cooperador, não quer servir, acha que pegar uma cadeira e tirar, arrumar no lugar é humilhação, acha que limpar sanitário é humilhação. E Jesus servia. Jesus lavou até os pés dos discípulos. Olha ali. Vai hoje, Jesus, assim para os obreiros, vai lavar o pé na igreja. Mas rapaz, eu sou algum otário, é assim que acontece. E é crente do manto, do canto, do tio do prato. O juízo final vem aí, meu irmão. Se prepare que o juízo final vem aí. Toda hipocrisia vai ser lançada no lago de fogo junto com você. Por que, apóstolo? Porque acha que só porque recebeu um título, agora não fala. Eu já vi gente ser ungida, eu ungi a pessoa, e depois no outro dia que a pessoa foi ungida, já quase não me dá para o Senhor. A voz muda, já fica com a voz grossa, parece que vira o pavão. Vai para lá, bicho ruim. Está repreendido. No dia que eu fui ungido a pastor, igreja, olha, ministério, escute isso aqui. No dia que eu me ajoelhei e derramaram óleo na minha cabeça, me ungindo como pastor, eu senti meu corpo murchando, e Deus falou aqui, no meu ouvido: está pensando que você está crescendo? Você está ficando menor ainda. Você tem que servir. Deus falou comigo. Eu fico pensando, por que Deus não está falando mais com vocês, não é? Por isso que eu ainda varro a igreja, por isso que eu ainda varro o sanitário, por isso que eu fico na porta da igreja. Eu digo, Genilson, assim, vai, apóstolo, vai lá aprontar, deixa o meu lugar aqui. Eu digo, Genilson, fique lá que hoje eu vou ser porteiro. Porque eu não sou melhor do que ninguém, meu irmão. Tem hora que vejo as pessoas ali se batendo para estacionar o carro, eu vou lá, tomo a chave do carro e eu estaciono. Vá, pode entrar que eu vou estacionar seu carro. Eu sou até manobrista. E não me sinto inferior a ninguém. Isso eu me sinto útil. Alguém está preso e disse para mim: ô apóstolo, eu te agradeço tanto que você está me ajudando. Eu disse, sabe o que para ele? Eu te agradeço por saber que estou sendo útil a alguém. Seria feio se eu não tivesse utilidade nenhuma. Comece a se sentir útil. Busque, quando você não encontrar nada para fazer, invente. No dia que você estiver em casa e assim, oxe, não tem nada para fazer, a casa já está. Vá lá no guarda-roupa, pega a roupa tudo limpa e lava de novo. Inventa, meu irmão, mas não fique parado. Mente vazia é a oficina do diabo. Quanto mais você diz, eu não sei nada, não tem nada para fazer, aí que o diabo gosta assim, espera que eu vou inventar, e começa.
Pega o seu celular e fique pedindo selfie. Pede o celular e pede nudes. Nudes. Está repreendido. Destaco também a importância do compromisso assumido quando nos dispomos a servir. Eclesiastes 5, 4 ao 5. Ensina que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ou seja, compromisso precisa ser cumprido. Compromisso precisa ser cumprido. Vocês estão aqui, estão aprendendo. De repente, quando o conselho de ética te entrevistar e você ser aprovado para ser um obreiro da igreja, você estará assumindo um compromisso, como todos que aqui estão, que já são ungidos, que já têm uma função ministerial declarada, com sua carteira de alguma função, você assumiu um compromisso, e esse compromisso precisa ser assumido de verdade, cumprido. Como é que você assumiu um compromisso que seria obreiro da igreja e você não faz a obra? Mas apóstolo, eu pensei que fazer a obra era o senhor fazer a escala para sair pregando para cima e para baixo. Sim, isso também é obra. Mas limpar sanitário também é obra. Varrer a igreja também é obra. Trazer pessoas para a casa de Deus é uma grande obra. Agora você quer ver uma obra que muitos fazem? Inventar coisas com o nome dos outros. Isso é obra, apóstolo? Sim, obra de engano, meu irmão. Inventa a revelação. Deus me mostrou que fulano de tal está assim, assim. Mentira, que Deus mostrou nada. Ele que fica olhando a vida dos outros e está com raiva do irmão. É obra de engano. Você assumiu o compromisso com Deus de fazer a obra. Então cumpra o seu compromisso. Honre com o seu compromisso. É fundamental também que quem serve em ministério seja considerado fiel. Diga comigo, fiel. Tanto ao cumprir zelosamente suas responsabilidades ministeriais, quanto na entrega da mensagem bíblica conforme Deus revela em sua palavra. Obreiro tem que ser fiel. Imagina você estar aqui, é ungido aqui, separado o ministério para servir a Deus aqui, e depois encerrou meu tempo aqui. Deus me soprou, Deus me disse que encerrou meu tempo aqui, que é para ir agora para não sei para onde. Será que é verdade? É verdade isso? Não. É não, igreja. É confusão, é maluquice. E eu estou falando isso aqui, eu estou falando diante da palavra de Deus. Eu abro a Bíblia Sagrada e ponho minha mão dentro da Bíblia Sagrada aqui, ó, para dizer que é maluquice misturada com demonianice. E existe essa palavra, apóstolo? Inventei aqui agora. Eu não posso inventar uma palavra também, não. Isso está escrito no dicionário de Jorge Aurélio. Deus não faz isso não, igreja. É o homem que fica, ó, com a mente maluca, inventando um bocado de coisa, um bocado de carriça, inventando, depois diz que é Deus. Daqui a pouco, que ele diz que é Deus, já volta dizendo tudo diferente, e já não é mais aquilo. Que Deus maluco é esse? O Deus que nós servimos, ele é imutável, imutável. O que é ser imutável? É aquele que não muda. Aí a pessoa agora falou que Deus falou isso, daqui a pouco não é mais aquilo lá, já é outra coisa. Então isso não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o de eternamente. Amém? E as palavras dele não caem por terra, mas as palavras do homem caem por terra. Quer ver? A partir de hoje, fique mais ligado no Espírito.
Você vai ver um monte de crentes assim, olha, Deus me falou que era para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Daqui a pouco já não é mais aqui, já é outra coisa. Aí você tem a coragem de assim, rapaz, para de ser mentiroso, toma vergonha na tua cara. É melhor você ser homem e dizer assim, ó, eu que quero isso. Eu estou inventando isso. Como eu falei aqui, eu inventei uma palavra aqui agora. Vocês não viram? Foi eu que inventei. Isso é humildade. Você chegar e dizer assim, eu que estou falando, e agora ficar se exaltando assim, Deus me falou, Deus me mostrou, e que vai ser assim, assim, assim. Daqui a pouco desanda tudo, não é mais Deus. Para de maluquice, meu irmão. Cuidado que não pode ficar usando o nome de Deus em vão. Não usa o nome de Deus em vão. Quem não está gostando aí, fica calado. Ai, ai. Oremos para que o Espírito Santo conscientize a cada dia todos os cristãos sobre a necessidade de servir. Olha aí, orar para que Deus conscientize cada cristão a necessidade de, e que mesmo em uma época em que compromissos são descumpridos, sejamos fiéis no exercício do nosso ministério. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não honram os seus compromissos. Os compromissos são descumpridos, mas mesmo assim, você não deve se igualar aos tais. Honre o seu compromisso. A coisa é pessoal, é você e Deus. Ah, mas está todo mundo... Não vá com conversa em todo mundo. Você é você, você não é todo mundo. Não tem ninguém no mundo igual a você, ninguém. Isso é tremendo. É uma grande prova que Deus existe. Você é único e original. Ninguém no mundo é igual a você. Amém? Então, se fulano não vai, você também não vai, você que está perdendo. Faça a sua parte. Lute por você. Amém, igreja? Quem achou importante o estudo, levante a sua mão. Amém. Quero dizer aos irmãos que estão aqui, você que já tem uma função ministerial, seja exemplo para quem está chegando. Seja um bom exemplo, um tratamento, na humildade. Aprenda a dar um aperto de mão firme, a olhar dentro dos olhos da pessoa, a dar um abraço e dizer, foi bom que você veio para a igreja. Aprenda a dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isso é tão importante, porque Deus não escolheu nenhum de vocês aqui para ser coronel bruto. Deus escolheu todo mundo aqui para ser ovelha. Amém? E aí você passa, como já falei aqui várias vezes, como é que a pessoa chega na igreja, está a pessoa sentada aqui, outro sentada aqui, ele passa, não dá para abençoar para uma pessoa que está do lado, que está do outro, nem uma boa noite, não fala nada, e com a cara desse tamanho, o obreiro passa, eu fico olhando aqui do altar, está ali Genil, seu porteiro da igreja, o obreiro passa que nem olha para o vaso, imagina dar a paz do Senhor, que coisa feia, Jesus. Ei, gente, eu sei que a educação no Brasil está lá embaixo, não tá? Mas ainda dá tempo de voltar para a escola para se educar. Amém? Estou ensinando alguma coisa errada aqui para vocês? Aprenda a ser educado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor funciona. Saúde as pessoas. Eu passo aqui, quando eu chego aqui, já começou o culto, eu passo aqui, ó, apertando a mão de todo mundo. Você acha que é por um acaso? Eu estou dizendo para você que eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu, e que você tem que saudar as pessoas. Obrigação, né? Claro, não há possibilidade, servir é um dever. Amém? Várias pessoas já... Deus abençoe a diaconisa Vanilda, está sendo para o trabalho, que Deus te abençoe, te livre, te proteja de todo mal, e que o patrão aumente o seu salário, para aumentar o dízimo.
Vamos encerrar a igreja. Hoje passamos um pouco do horário. Quem não tem a apostila, sobrou uma aqui, ó. Os irmãos que assistiram esse estudo, que vocês possam compartilhar. Muito obrigado por ter estado conosco. E deixe o seu like fixado. E a nossa igreja está na rua Babilônia, número 258, no Barreiro, Simões Filho, Bahia. Fala aqui com vocês, apóstolo Jorge Souza, com a equipe de pessoas abençoadas que vieram aqui nessa noite para participar do CPO, curso preparatório para obreiros, onde hoje estudamos aqui sobre compromisso ministerial. Fica com Deus e uma boa noite. Bom dia também e boa tarde, se depender do horário que você assistir. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. E a paz do Senhor. Tchau.